Saudações, meu nome é Marcos, sou bibliotecário, fã de quadrinhos desde a infância, continuei lendo quadrinhos, continuo lendo quadrinhos até hoje. Quando cheguei na faculdade, meu TCC foi baseado em quadrinhos, minha pós-graduação também fiz um artigo baseado também nos quadrinhos, e vou passar aqui alguns esclarecimentos, algumas dicas, falando sobre o que é o quadrinho direitinho, como desmistificar um pouco a coisa, né? Que tem muitas crendices populares. Vamos deixar bem claro aqui que HQ não é só coisa de criança, não são descartáveis. A HQ não é de coisa de criança, pois tem quadrinhos para todos os tipos, para todos os gostos, de todos os gêneros, para todas as idades, né? Quadrinho não é uma coisa descartável, como eu ouvi dizer alguns colegas dizerem, pois nem todo quadrinho é baratinho, nem todo quadrinho dá para você repor num acervo de uma gibiteca, por exemplo. Alguns quadrinhos têm uma tiragem limitada. Se você perder aquele quadrinho, você pode nunca mais repor o mesmo quadrinho que você perdeu. E alguns são voltados ao público mais velho, adolescentes, adultos, chegam a ter um preço até que são até caros até para uma biblioteca pública, por exemplo, repor. Então, quadrinho não é algo descartável, assim como nenhuma obra do acervo de uma biblioteca seria, né? Não são baratas, como eu já falei, algumas, mesmo as mais simples hoje em dia já tem um precinho já que não é acessível para todos. A HQ pode ser usada em sala de aula, com reforço pedagógico, eu vou falar mais à frente, e falar um pouquinho das minhas práticas com HQ. Eu tenho aqui comigo meu acervo pessoal de quadrinhos, fora livros, tá? Só os quadrinhos já chega quase a 4.000 exemplares. Falar um pouquinho sobre a história do quadrinho, como ele começou, né? Dizem que The Yellow Kid foi um dos primeiros quadrinhos propriamente dito, como nós conhecemos hoje, né? Com balãozinho, jeitinho que a gente conhece aí, figura com um balãozinho saindo, indicando quem está falando e tal. Dizem que o Yellow Kid foi um dos primeiros, né? Mas, assim, estudiosos defendem que desde a pré-história já tinha lá um rabiscozinho lá, aquelas pinturas rupestres já poderiam ser consideradas uma história em sequência, né? Como alguns quadrinhos fazem, né? Então, para alguns, já desde a pré-história já tem lá a raiz dos quadrinhos, né? Depois, algumas culturas, como a egípcia, costumava fazer a sua linguagem através de desenhos, formava aquela história sequencial, que não deixa de ser uma origem do quadrinho, né? Os próprios vitrais de algumas igrejas retratam cenas da Bíblia, uma sequência que segue a lógica dos quadrinhos, né? Os balões nos quadrinhos foram utilizados pela primeira vez por Richard Felton nos Estados Unidos, no Yellow Kid, como eu disse, em 1896. Na França, os balões demoraram
uma década para entrar em prática, né? Eles foram primeiramente utilizados em publicações infantis e depois serem aceitos pelos jornais. Introduzidos pelo trabalho de Alain Saint-Ongan no suplemento de Manche Ilustre do jornal Excelsior, uma HQ chamada Zig e Kunce, 1925, 25 anos depois lá nos Estados Unidos. O Brasil, a primeira HQ foi o Yoquim, ou Impressões de uma Viagem à Corte, publicado em 30 de janeiro de 1869, uma criação de Ângelo Agostini, um importante artista gráfico do Segundo Reinado. A HQ e a linguagem cinematográfica utilizam recursos descritivos e narrativos semelhantes. No cinema costuma-se se fazer um esboço, né, das cenas, geralmente é feito no estilo do quadrinho, né? Fazem um quadrinho lá mais simples, um esboço da cena, né, que serve como material de exemplo, como vai ser aquela cena ali, como seria a movimentação e tal. Sendo um material de comunicação em massa, com objetivos exclusivamente comerciais, as HQ foram questionadas quanto ao seu valor cultural, moral e como leitura pedagogicamente adequada. E depois da Segunda Guerra Mundial, passaram a surgir novos gêneros de HQ, como terror, suspense, com temáticas duvidosas e representações realistas, fazendo com que, nesse período, o psiquiatra alemão radicado nos Estados Unidos, Frederick Wertham, publicou um livro chamado Seduction of the Innocent, em 1954, criando uma censura sobre os quadrinhos, né? Acusando os quadrinhos de provocar anomalias em crianças e adolescentes, entendeu? Como se os quadrinhos influenciassem as crianças a fazer alguma coisa. É como acusar uma pessoa de... É como acusar um filme de fazer uma pessoa que assistiu ele sair e fazer a mesma coisa do filme. E, assim, baseado nessa obra desse psiquiatra, criou-se uma censura nos quadrinhos. Os quadrinhos vinham com um selo de censura e muitos acho que nem eram publicados. Foi criado o selo com Comic Code, é o nome do selo. E esse preconceito aí ficou muito enraizado no público, no geral. O quadrinho começou a ser colocado como coisa de criança, mas ainda assim com censura. Assim, criaram um preconceito, marginalizaram os quadrinhos, que até hoje a pessoa, algumas fica aquela coisa enraizada na cultura, que aquilo ali não é um material válido para estudo, alguma coisa assim, entendeu? Felizmente isso aí com o tempo foi passando, mas até hoje em dia ainda tem um certo preconceito que deve ser desconsiderado. Com relação à terminologia, tipologia e tipografia das HQ, de acordo com Vergueiro, em 2005, e citado por Silva e Altran em 2007, as histórias de quadrinhos recebem diferentes denominações. Nos países ingleses, são denominadas de comics, comic books ou comic strips. Nos franceses, chamam elas de bandes dessinées. Já os espanhóis
referem à expressão tebeus, mas modernamente utilizam o termo cômico do original inglês, comics. Países latino-americanos, de forma geral, optaram por historietas, enquanto que para os japoneses os quadrinhos são chamados de mangás. Aqui no Brasil tem algumas pessoas que acham que mangá e quadrinhos são coisas diferentes. Mas não, mangá é só um nome diferente para quadrinhos. Então, o mangá é quadrinho também. Então, se você, na sua gibiteca, separa mangá de história em quadrinhos, está errado, tá? O mangá também é história em quadrinho. Italianos, por sua vez, escolhem um nome muito original, fumetti, com 2 T. Mavoa, M-A-N-H-W-A, é a palavra usada para quadrinhos coreanos. Portugal utiliza a expressão histórias aos quadrinhos. No Brasil, consagrou-se como histórias em quadrinhos, normalmente abreviada como HQ, e também como gibi. Nos quadrinhos são usados muitas onomatopeias, são palavras simbolizando os sons, né? Já que não tem um som no quadrinho impresso, então se desenha uma palavra, se escreve uma palavra lá próxima a um movimento ou uma ação, simbolizando um som que aquilo ali poderia provocar na realidade, né? Paf, pou, bang, som de tiro, soco, etc. Tem vários tipos de balões nos quadrinhos, tá? Alguns simbolizam sussurro, alguns simbolizam um grito, alguns simbolizam pensamento, outra fala direta, e por aí vai. O padrão dos quadrinhos ocidentais de leitura começa da esquerda para a direita, até o final da página, começando de novo na próxima página, da esquerda para a direita. O padrão japonês dos mangás é o contrário. As revistas, as histórias começam na última página e a leitura vem da direita para a esquerda. Segundo Lovretto, em 2011, não podemos imaginar os quadrinhos apenas como estímulo de leitura, mas sim como estímulo para qualquer outra área cultural. Lovretto, 2011, demonstra os diversos caminhos que uma HQ pode trilhar fora de sua comercialização em bancas. Quadrinhos de informação empresarial, quadrinhos para serviço público, quadrinhos para a área publicitária, para profissionais liberais, quadrinhos para didáticos, quadrinhos jornalísticos, quadrinhos terapêuticos, religiosos, como já tem a Bíblia impressa no formato de HQ, tipo mangá, quadrinhos de vanguarda, quadrinhos no design e decoração, quadrinhos no cinema. Alguns quadrinhos inspiram muitas obras da sétima arte, quadrinhos no rádio, teatro, cinema, moda, literatura, artes plásticas, psicologia, arquitetura, design, ciência, até no direito também já vi histórias em quadrinhos. Segundo Vergueiro, quadrinhos são uma manifestação artística autônoma, assim como a literatura, o cinema, a dança, a literatura, o teatro e tantas outras formas de expressão. Vergueiro, para quem não sabe, é um forte pesquisador de quadrinhos, ele já publicou vários trabalhos, vários artigos defendendo os quadrinhos. Para quem quer se aprofundar no assunto, fazer uma pesquisa no TCC, por exemplo,
Vergueiro, Valdomiro Vergueiro é um bibliotecário que tem muitos trabalhos que podem servir como fonte para isso. Tá? Quadrinhos, como eu disse, já podem ser usados em várias formas, né? Um dos formatos muito conhecidos pelo povo no geral é a charge, que aparece nos jornais. É um tipo de quadrinhos, né? Que é uma cena só, não é uma sequência, né? Quadrinhos, tem exemplos deles sendo usados em sociologia, psicologia, tem alguns livros também focados nessa parte, como citando aqui um livro da psicologia social à psicologia do desenvolvimento, pesquisas e temáticas no século XXI, de Fernanda Helena F. Miranda e Andréa dos Santos Nascimento. Em alguma parte dela, do livro, eles exploram a mente do Batman, que é um personagem da DC Comics, os quadrinhos. Os quadrinhos servem também como propaganda, usam em marketing, em propaganda de algum produto. São usados na educação também, falando sobre natureza, sobre a importância de economizar água, de como cuidar da água. Abordam temas sociais, de reciclagem. Turma da Mônica, por exemplo, Maurício de Souza tem muitos temas, muitos quadrinhos lá que abordam temas educativos, como saúde e higiene. As histórias de quadrinhos ganharam uma importância tanto que algumas obras de literatura clássica também foram convertidas para o quadrinho para facilitar e atrair mais o público infantil, né? Já tem uma coleção enorme de literatura brasileira que foi convertida para quadrinhos. Tem história do Brasil em quadrinhos. Os quadrinhos também abordam, como eu já disse, em vários temas, vários gêneros, todos os temas e gêneros que você imaginar, os quadrinhos podem absorver. O Vergueiro, se não me engano, também, e outros estudiosos defendem os quadrinhos não como um gênero, mas sim como uma mídia onde vários gêneros podem ser apresentados. Religião, ódio, racismo, intolerância, sexo, humor, lazer, política, esportes, enfim. HQ pode, como eu disse, ser usada, abordada por todos os públicos, tem para todos os gêneros, para todos os gostos, né? Então, de tudo você encontra, desde o quadrinho próprio para crianças menores, até o quadrinho que é recomendado mesmo só para o adulto. Quadrinhos também têm sido usados agora em livros didáticos. Muitos livros didáticos da rede pública também já vêm usando quadrinhos em exercícios, sugerindo como práticas pedagógicas, e até provas de concursos também eu já vi usando quadrinhos em questões para os candidatos responderem. Mas o Ziraldo e o Maurício de Souza são os autores mais conhecidos no Brasil, né? As obras deles são as que mais encantam as crianças. É difícil não encontrar uma criança que não conheça o Menino Maluquinho ou a Turma da Mônica, né? Normalmente os meus quadrinhos mais famosos são quadrinhos de super-heróis de outros países, super-heróis americanos, como Homem-Aranha, Batman,
são personagens mais famosos, que até a mídia produz filmes e desenhos animados, mais esses heróis estrangeiros, né? Mas no Brasil também há muitos super-heróis. Tem Capitão Sete, Judoca e muitos outros heróis brasileiros, uma legião de heróis brasileiros que ficaram por um bom tempo sendo marginalizados também. Os editores publicavam um pouco deles aqui, focavam mais em mostrar a mídia americana do que a brasileira. Mas hoje em dia, felizmente, está mais acessível pelas internet. Algumas editoras estão focando em publicar também os heróis brasileiros, que se você procurar na internet por heróis brasileiros, você vai encontrar muitos, como Alpha, que é uma revista especializada em quadrinhos de super-heróis brasileiros, Força BR também, que está lançando aí uma nova leva de heróis nacionais. Então, os Estados Unidos não é o único produtor de quadrinhos de qualidade, tá? Pelo contrário, tem muitos outros quadrinhos de qualidade, verdadeiras obras de arte que não são americanos, tá? Tem no Brasil, tem na Europa, Japão, no mundo todo você encontra quadrinhos de qualidade. Stan Lee, em uma de suas publicações, ele cita o seguinte: o falecido Stan Lee, né, que era um dos maiores criadores da Marvel Comics, né, ele diz o seguinte: uma das razões pelas quais gosto de escrever aventuras de super-heróis é que entre uma ação nobre e um grande ato de coragem é possível inserir também grandes temas sociais e políticos, sem ter o tom de quem quer dar um sermão. Na minha época, consegui falar de drogas em Espetacular Homem-Aranha, de direitos civis em Capitão América, de Guerra Fria no Homem de Ferro, mas deixando de lado a mensagem, sempre procurei manter o componente humano no centro da narrativa. Então, os quadrinhos têm isso também. Eles costumam abordar a realidade do nosso mundo, né? Pelo menos os mais regulares, assim, a DC e a Marvel, costumam mostrar um pouco esses temas sociais, políticos, o que acontece em algum evento atual. A realidade influencia os quadrinhos. Em Homem-Aranha e o 11 de setembro, na sua matéria sobre esse gibi publicado no site Quadrinheiros, Nerd Bully, em 2013, cita que a nona arte foi a primeira a retratar a tragédia das Torres Gêmeas, enquanto outras mídias fugiram da abordagem direta deste assunto. Nessa revista, o Homem-Aranha e outros heróis se sentem pequenos e tristes diante da cena pós-ataque do 11 de setembro, né? Até algumas pessoas passavam pelo herói e perguntavam: onde você estava? Como deixou isso acontecer, né? Tem sempre isso. Acontece uma catástrofe no mundo, né? Aí nos quadrinhos aborda isso: onde estava um super-herói, né, para defender, né? Esse quadrinho foi um quadrinho fino, poucas páginas, mas mostrando ali que os verdadeiros heróis na época eram os bombeiros, né, os enfermeiros, os policiais lá que estavam lutando para ajudar a salvar os sobreviventes, né? A política, de vez em quando, é apresentada também nos quadrinhos,
em um quadrinho de 2019 dos X-Men, até mostra uma área global, mostrando um mapa do mundo, né? Onde os mutantes, que são os personagens que sofrem mais preconceitos na Marvel Comics, então estavam mostrando onde no mundo que os mutantes sofrem mais preconceito. E graças à nossa política dessa época, envolvendo um presidente polêmico, né? O Bolsonaro, nosso país, infelizmente, foi incluído no país que tem preconceito contra os mutantes, né? É uma triste realidade. Se os mutantes resistissem no nosso mundo real, sofreriam preconceitos, assim como os negros, os índios e tantos outros sofrem, né? E outras classes sociais também, né? E com uma política nada inclusiva, isso ficou destacado também nos quadrinhos, mostrando o nosso país com uma mancha de sujeira, graças à política, né? Fãs de quadrinhos estão em todos os lugares, né? Pessoas famosas, fãs de quadrinhos também. Em 2019, comemorou-se 80 anos do personagem da DC Comics, Batman. E isso tomou uma proporção tão grande, assim, o personagem foi parabenizado em várias grandes cidades do mundo, projetaram luzes na fachada dos prédios famosos com a logo do personagem Batman. São Paulo, Nova York, Montreal, Cidade do México, essas cidades iluminaram os prédios à noite com o símbolo do Batman, em comemoração ao aniversário de 80 anos do personagem. Para você ter uma ideia de como os quadrinhos têm uma influência tão grande assim que já passou daquela história de quadrinho para criança, só para criança, entendeu? Inclusive os quadrinhos movimentam um comércio muito grande. Eles envolvem, como eu já disse, vários temas, né? Temas polêmicos, temas de casamento, namoro, discussões de gênero, tudo isso tem sido mostrado nos quadrinhos, debatido. Houve um caso ano passado, durante uma feira de livros e quadrinhos, políticos locais se acharem no direito de censurarem um quadrinho só porque tinha um beijo gay em uma cena lá. Então, para vocês verem que o preconceito, apesar de a pessoa dizer que não existe, existe. O preconceito está lá, né? Tentaram vetar a venda daquele quadrinho, com a desculpa de que ele poderia influenciar crianças. Mas, para começar, o quadrinho era um livro, não era uma história em quadrinho, tipo Turma da Mônica, era um livro de mais de 200 páginas que tem um preço acessível somente para pessoas adultas que têm poder aquisitivo para comprar aquele livro. Para começar aí, né? Uma criança ia comprar um livro daquele. A criança ia comprar livrinho da Turma da Mônica. E um adulto com poder aquisitivo poderia comprar. E ainda assim, não, ele teria discernimento de ver se aquilo ali, se um pai, por exemplo, comprasse um livro daquele, ele poderia ler, se ele achasse impróprio, ele não mostraria para a criança dele,
não havia necessidade, todo aquele show político que criou na época acabou incentivando mais ainda a compra do livro. Né? Os quadrinhos movimentam um grande mercado financeiro. Desde 2014 começou a ter aqui no Brasil uma réplica de um grande evento que já ocorre nos Estados Unidos há muito tempo, uma Comic Con, que é uma feira envolvendo quadrinhos, né? Que duram 4 dias, onde se montam vários estandes lá, que vende livro, quadrinhos, vende tudo relacionado ao tema, o vestuário, comida, tudo relacionado ao tema tem nessa feira. Aqui no Brasil é a CCXP, como ficou conhecida, né? Geralmente todo final do ano tem tido esse evento desde 2014 aqui no Brasil. Agora em 2020, com pandemia, não sei como vai ficar o evento. Provavelmente não vai ter, ou vai ter num patamar mais digital, né? Nessas Comic Cons é comum as pessoas também se fantasiarem de super-heróis, os conhecidos cosplay, né? A pessoa veste com uniforme, se fantasia, representa o herói lá dentro do evento, participa de desfiles que podem até render prêmios. No final de 2018 para início de 2019, teve uma grande exposição no Museu da Imagem do Som em São Paulo. Todo o museu ficou apresentando a história dos quadrinhos completa lá. Eu tive a oportunidade de ir nessa exposição, uma coisa linda, mostrando a história dos quadrinhos, desde o seu possível início, seu início teórico, até hoje em dia, as várias mídias abordadas. Aquilo foi uma experiência fantástica. Inclusive, aqui atrás de mim tem um quadro que eu fiz de um folder lá do folder lá da exposição. Esse mesmo desenho aqui estava estampado na fachada do museu, um tamanho lá de mais de 10 metros de altura, por mais de 20 de comprimento, com uma escultura enorme lá. Quadrinhos brasileiros, como eu já disse, têm ganhado um destaque nesses últimos anos. Já lançaram até quadrinhos focando mais no aspecto da cultura africana, como os contos dos orixás, que mostram os deuses africanos como super-heróis. E os quadrinhos, já finalizando um pouco aqui, os quadrinhos eles costumam, às vezes, dar puxões de orelha, né? Que nos remetem um pouco à realidade, né? Em um texto do personagem Thanos da Marvel Comics, num quadrinho, ele conversando com um surfista prateado, que é outro personagem lá que normalmente é rival dele, mas nesse quadrinho eles estavam dialogando. O Thanos chega a dizer assim que os humanos ficam preocupados com o meio ambiente, mas o povo da Terra vive com a vaga noção de que alguém virá resolver esses problemas para eles.
nunca lhes ocorreu que eles mesmos são esse alguém. Então dá aquela bofetada na cara da pessoa, né, que fica esperando que alguém vá resolver os seus problemas, mas na verdade quem resolve os seus problemas é você, não é? Uma dica dos quadrinhos. Os quadrinhos, assim como os livros, com o advento da digitalização, sofreram assim um certo uma, havia havia um boato de que os quadrinhos vão acabar, os livros vão acabar, o livro impresso, o quadrinho impresso, agora tudo vai ser digital, tudo vai ser digitalizado, né? Mas na realidade se mostrou errada. O impresso continua tendo seu valor, tendo sua demanda, e as suas qualidades também, né? Se faltar energia, você vai ler o seu livro aonde, né? Você tem o seu impresso ali, né? O digital tem suas vantagens também, não ocupa um espaço físico, né? Mas requer também ser uma segurança digital também, quem mexe com um acervo maior, um acervo público, por exemplo, deve investir também em segurança, da mesma forma que investe na segurança do acervo físico, né? Cada um com seus tipos lá. Né? Só terminando aqui, uns comentários que eu fiz numa live que eu assisti, onde citaram que os quadrinhos tinham esse preconceito de ser coisa de criança. E eu disse que na minha prática de bibliotecário, eu uso os gibis como uma isca, né, para atrair os alunos para a leitura, né? Porque é isso que os quadrinhos são na gibiteca, eles são uma porta de entrada para uma leitura mais refinada, né? Eles começam a ler o quadrinho e depois migram também para os livros, continuam lendo quadrinhos e depois e livros também, não é? Então, os quadrinhos não estão limitados à criança. O quadrinho não é coisa só de criança. E com isso, eu encerro por aqui. Espero que tenha passado algo mais nos conhecimentos de vocês. Valeu!